Olá, meu nome é Kyron e vai começar o Little Bombcast. Hoje venho aqui falar de Oppenheimer, de Chernobyl e da química nuclear que há nessas produções, juntamente com meus colegas de curso de licenciatura e bacharelado da Universidade Federal de Santa Catarina. Está aqui comigo o Gabriel. Prazer, então, Gabriel, aluno do bacharelado. Também temos aqui comigo a Nicole. Oi, meu nome é Nicole, aluna da licenciatura em Química. E temos também o Vitor. Oi, eu sou o Vitor, eu sou aluno do bacharelado, estou cursando aqui o curso de Química, estou muito empolgado aqui com o nosso podcast hoje. Eu queria apresentar para vocês também o nosso grande colega, o João. Oi galera, eu sou o João Vanza, estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, cursando bacharelado em Química, e estou aqui com o meu colega Kyron, que também estou cursando a licenciatura em Química. Para começar hoje aqui o assunto sobre o nosso podcast de Química Nuclear, vamos começar a palavra com o Gabriel. Gabriel. Isso, a gente tem bastante coisa legal para falar. Então, as nossas duas obras que a gente vai tentar focar aqui nesse episódio vai ser o Oppenheimer e o Chernobyl, né, a série Chernobyl. Bom, essas foram obras que fizeram bastante sucesso, né, nesses últimos anos aí. E, bom, qual que é a relação entre elas, né? Por que a gente resolveu trazer elas nesse tema de química nuclear? Justamente porque, se você parar para pensar, não parece grande coisa uma descoberta que impacta apenas cientistas, como a gente vê ali em Oppenheimer, e não parece grande coisa também uma espécie de fábrica que você vê retratada ali no Chernobyl, não parece impactar a vida de muitas pessoas. Mas o que significa toda essa estrutura em volta? Por que é de tanta relevância? Por que há tanto interesse por trás dessas descobertas que ocorrem, que vêm sendo retratadas nessas obras? Então, essas descobertas, a gente vê melhor a importância delas quando a gente entende o conceito da química nuclear, né? Que é o estudo em volta ao redor ali do átomo, do núcleo, mais precisamente falando. Se você parar para entender o átomo, o núcleo atômico, como sendo algo separado da sua camada onde ficam os elétrons, então a gente tem ali duas partículas que são mais fundamentais, né? O próton e o nêutron. É isso que a gente está falando quando se refere ao átomo, quando se refere ao núcleo atômico. Então, a grande coisa por trás dessas estruturas, dessas descobertas, é que um átomo não naturalmente se transforma em outro, né? Você pode deixar ali no banco suas barras de ouro e depois de 100 anos o ouro não vai ter se transformado em chumbo ou cobre, né? Porque essas coisas elas não ocorrem naturalmente. Então, a grande empreitada humana nessas obras, elas são basicamente tentando reverter isso, né, ao nosso favor. Ou seja, no caso de Oppenheimer, a gente vê uma corrida nuclear, né, em torno de uma bomba, de uma arma. Então que isso seja a favor da humanidade, né? Isso aí, a lance do reator nuclear até que é a favor. Agora a bomba eu já tenho as minhas dúvidas quanto à palavra a favor. Pois então. Mas assim, no sentido de vencer esse algo que mantém as coisas como elas são. O que seria esse algo então? A gente pode perceber que, como dito, né, as coisas não se tornam outras porque há uma força então unindo esse núcleo, que nós chamamos de força forte. Então essa empreitada nada mais é do que vencer a força forte, fazendo com que o núcleo, no caso de uma fissão nuclear, né, se divida. Então vai liberar energia, dividindo esse núcleo em duas outras coisas, formando dois novos núcleos, digamos assim. Na produção do Oppenheimer, a fissão nuclear ela foi um dos assuntos principais ali no início da obra, né? É onde acontece a descoberta da fissão e assim começa também uma corrida contra o tempo para saber aonde isso vai dar, né? O que é a fissão nuclear? O que ela ocasiona? Como é que acontece? Tá, quando a gente fala de fissão nuclear, nós falamos de um átomo desestabilizado propositalmente. Bom,
esse átomo ele é bombardeado com nêutrons, como nós falamos, né? O núcleo ele é composto de prótons e nêutrons. Nós bombardeamos um átomo com nêutrons a fim de que ele se quebre em 2 novos átomos, libere mais nêutrons e mais energia, né? Essa é a proposta. Pera aí, Gabriel, qualquer átomo pode acontecer isso? Bom, teoricamente, qualquer átomo pode ser quebrado, mas existem átomos que, né, nós consideramos físseis, né? São átomos mais propensos a essa manipulação que, né, nós consideramos físseis, né? São átomos mais propensos a essa manipulação, que é, por exemplo, o urânio, né? Aqui falando de urânio 235, né? O seu isótopo, mais propenso a esse tipo de reação. Podemos falar mais a respeito dessa descoberta, né? De como ela foi impactante. Passo aqui a palavra para o meu amigo João. Ele tem algumas coisas relevantes para dizer a respeito. Quanto à fixação nuclear, né, ela acaba por ser uma divisão do átomo para gerar energia. E essa mesma fixação nuclear é um processo fascinante e poderoso, na qual, né, o núcleo de um átomo pesado se divide em 2 núcleos menores, liberando assim uma enorme quantidade de energia no processo. E quanto à fixação nuclear também, né, houve alguns cientistas que acabaram por dar um contributo significativo, né, mas aí a gente vai focar simplesmente da Lise Meitner, que é uma austríaca formada em física, e ela nasceu no ano de 1868 e morreu no ano de 1978, né, aproximadamente 90 anos de idade. Ela acabou por ganhar um prêmio Nobel, né? Mas quanto às consequências, né, dizer que essa fixação nuclear ela foi descoberta em 1938, antes da Segunda Guerra Mundial, né? E trouxe assim tanto consequências positivas como negativas. Quanto às consequências positivas, ela acabou por gerar energia em grandes escalas, mas as consequências negativas, né, ela acabou por gerar bombas. Isso fez com que na altura potências mundiais como Estados Unidos e ex-União Soviética, né, se fortalecessem quanto a bombas, temendo assim que um pudesse atacar o outro. E isso acabou por ter um impacto depois no final da Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos, como sabemos, né, ela mandou uma bomba nuclear no Japão, especificamente em Hiroshima e Nagasaki, onde muita gente, infelizmente, né, perderam a vida. Até onde a gente sabe, foi mais ou menos, juntando o número de fatalidades das 2 cidades, foram mais de 200 mil pessoas mortas pelas bombas. Então, essa parte das bombas, né, que foi muito colocado no filme, na verdade essas bombas, elas são os produtos do projeto Manhattan, que foi a vida do Oppenheimer, né, o projeto da vida do Oppenheimer. O projeto Manhattan, ele nasceu em 1940, né, já durante a Segunda Guerra Mundial, e foi responsável por criação de 2 bombas. A primeira foi o Little Boy e a segunda a Fat Man. Elas arrasaram na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Essas bombas elas têm 2 tipos de funcionamento. A bomba Little Boy, ela tem um tipo de funcionamento que ela é de fissão, ela é de montagem balística. Como é que funciona? Ela consiste em um projétil de material físsil e também um alvo. E eles são dispostos em lados opostos, uma de um lado, outra do outro. E para ignição é necessário que o projétil atinja o alvo. Esse projétil ele é colocado sobre um detonador que parece uma arma, assim. Parece uma arma mesmo. Esse cano, que era para ser lançado esse projeto, ele tinha 10 centímetros de diâmetro e 2 metros de comprimento. Ela era uma bomba bem comprida, né? Ela era equipada também com uma fuselagem bem pesada. Ela tinha entrada para instrumento como barômetro, controlador de detonação. Ela tinha iniciador de nêutrons. Era uma bomba bem completa. Veja bem, a Little Boy ela tinha um comprimento total de 3,2 metros, então bem grande. Ela tinha uma largura de 71 centímetros. Ela usava urânio 85% enriquecido. Ela pesava 4.400 quilos. Ela tinha uma massa de urânio de 65 quilos.
O poder de explosão dessa bomba é de 15 quilotons, ou seja, são 15 mil toneladas de TNT explodido. Ela foi dispensada de uma altura de 9.450 metros e ela detonou a cerca de 600 metros da cidade de Hiroshima. Ela explodiu às 8 horas e 15 minutos da manhã do dia 6 de agosto de 1945, um marco na história da humanidade, e ela matou cerca de 75 mil pessoas. A segunda bomba, que é a Fat Man, ela tem um outro tipo de funcionamento. Ela é uma bomba do tipo de implosão. A bomba de implosão, ela tem uma massa subcrítica de plutônio e ela, em volta dessa massa crítica, ela é cheia de explosivo normal. E quando esses explosivos explodem, faz com que a massa de plutônio se comprime, fazendo com que essa massa fique crítica, e aí ela começa a emitir nêutrons, que vão atingir outros átomos de plutônio em uma reação em cadeia. Eu já vou falar da reação em cadeia, mas antes eu vou falar um pouco também dos números da Fat Man. A Fat Man, essa bomba de plutônio, ela tinha um comprimento de 2,34 metros, ela era um pouco menor que a Little Boy em questão de comprimento, mas o diâmetro dela é maior. Já na questão de explosão, ela é muito mais forte, ela tem 21 quilotons de TNT, né? São 21 mil quilos de TNT explodindo. Ela pesava 4.545 quilos e ela detonou a cerca de 470 metros de altura de Nagasaki. Ela explodiu às 11h02 do dia 9 de agosto de 1945 e ela matou cerca de 40 mil pessoas instantaneamente. Apesar de que a Fat Man ela tem maior poder de explosão do que a Little Boy, ela matou menos pessoas por conta de um probleminha que eles tiveram quando soltaram a bomba, que estava o tempo ruim em Nagasaki. Mas quando o tempo deu uma abertura, eles lançaram a bomba e aconteceu esse fato marcante da humanidade. Também ela caiu a uma menor distância, né, do solo. Sim, ela caiu um pouco ao lado da cidade de Nagasaki, num vale, então assim, ela não foi tão mortífera. Ela é mortífera, né? Mas não quanto a de Hiroshima. Uma curiosidade que antes das bombas, né, antes do projeto Manhattan, que foi mostrado no filme também, foi uma conversa, né, foi mostrado no filme também, foi uma conversa, né, ali do Oppenheimer foi mostrado no filme a cena que o Robert ele procura o Einstein para falar e pedir conselhos ali sobre o trabalho do Teller, sobre uma possibilidade que existia antes deles inventarem a bomba, de que a atmosfera da Terra poderia ser ter uma ignição violenta e queimar toda a atmosfera numa reação em cadeia descontrolada. O Einstein ele vai responder ali no filme para o Oppenheimer, que ele vai falar assim: olha, eu não gosto de fazer matemática, né? Se for para provar alguma coisa, para fazer alguma conta, eu não gosto de fazer, mas eu tenho certeza que o teu matemático vai chegar na verdade. Aí o Oppenheimer, né, pergunta assim: e se essa verdade for catastrófica, o que a gente vai fazer? Aí o Einstein responde para ele: eu acho que se a verdade for catastrófica, você deve compartilhar com os alemães e impedir de que algum lado não destrua o mundo, né? A gente tem que impedir que o mundo seja destruído. Porque, né, que isso pode acontecer, foi uma possibilidade após a descoberta da fissão. O pessoal tinha esse temor de que a atmosfera poderia ser queimada com uma reação em cadeia infinita. Essa cena desse filme, na verdade, ela não aconteceu por conta de falta de registro histórico entre o Einstein e o Oppenheimer ter esse encontro. Não tem nada no registro do Projeto Manhattan. Eles se conheceram, né? Mas essa cena foi... Mas foi só uma coisa de cinema mesmo. Eles queriam mostrar o Einstein, né? Todo mundo gosta do Einstein. Sim, ele é um chamariz para o filme. Agora, por que essa reação ali, por que a chance da ignição da atmosfera é próxima de zero? A fissão nuclear, como já
foi falado aqui, ele é um átomo pesado, normalmente é urânio e plutônio. Ele é bombardeado por um nêutron e ele vai se dividir em 2 átomos menores, o criptônio e o bário. E ele libera também outros nêutrons que, por sua vez, vão atingir outros átomos e assim a reação se repete, liberando cada vez mais nêutrons para atingir outros átomos. Também há um limite, né, nessa reação, pois na fissão há liberação de energia também em forma de luz e calor. E o combustível, para que a reação ocorra, tem que ter uma certa densidade. Com a explosão, os núcleos tendem a se dissipar, fazendo com que fiquem dispersos, e assim eles não serão atingidos por esses nêutrons, parando a reação. Então assim a atmosfera não vai queimar infinitamente. A atmosfera está livre justamente por conta dessa falta de unidade, né? Os átomos estão ali bem separados. Então, que bom. Que bom. Essa é da fissão, né? Mas também tem a bomba de fusão, que é a bomba de hidrogênio, que não entrou no filme, mas a gente pode falar também da fusão aqui. Por que a fusão ela não vai também queimar a atmosfera infinitamente? A bomba de fusão nuclear, ela libera energia quando 2 átomos leves são fundidos, né, através de força. Tem que ter uma força muito grande, que seria através dessa explosão, fazendo com que os 2 átomos se colidam com bastante força, criando um átomo mais pesado. Quando esse átomo mais pesado é criado, ele também libera energia dessa fusão. Essa energia, por sua vez, seria mais uma vez usada para fundir outros 2 átomos, para unir eles e fazer um mais pesado, assim como acontece com o Sol, né? Onde 2 átomos de hidrogênio se juntam para formar um de hélio e liberam muita energia, que é a nossa fonte de energia para a vida, né? Na Terra. Mas ela não acontece infinitamente, porque a densidade atmosférica é muito baixa, e também a atmosfera ela é feita de átomos muito leves, né, muito pequenos, que precisaria de uma grande energia mesmo para que essa reação acontecesse infinitamente. Então assim, ela não se sustentaria, essa reação em cadeia de fusão. Bom, isso foi um detalhe, assim, por mais que foi licença poética do filme, foi uma das cenas icônicas aí, e foi um grande acerto. Eu diria que outro grande acerto do filme foi também mostrar ali, né, a exploração dos minérios para você obter o urânio. Eu achei que isso foi muito relevante, porque para a gente obter esse urânio num isótopo bem específico, a gente precisa, né, dele de uma maneira crua, né? A gente não vai encontrar o urânio, não é qualquer urânio que a gente utilizaria numa reação de fissão nuclear. Então, precisamos passar por esse procedimento de purificação, que nós chamamos de enriquecimento do urânio, e isso foi assim, muito bem mostrado ali no filme, todas as dificuldades, né, de extração. A gente vê ali o Oppenheimer colocando isso, né, medindo, né, quanto que a gente já tinha de urânio, né. Então, muito, muito legal isso ter sido apresentado. Podemos falar um pouco mais de urânio, né, Nicole? Especificamente do 235. Cara, o urânio 235, ele é o único material natural que pode sustentar uma grande quantidade de energia em cadeia. Ele também é um isótopo importante porque pode ser considerado fissível e que em certas condições pode ser facilmente dividível. E para quem não sabe, isótopo é um átomo que tem o mesmo número atômico que outro átomo que existe, como por exemplo o isótopo 235 e o isótopo 238. E a diferença deles dois é que eles têm o mesmo número de prótons, porém têm diferentes números de nêutrons. Uma curiosidade interessante também que a gente pode levar em consideração é que se você for pegar uma tabela periódica, o urânio que você vai ter lá vai ser o urânio 238. Porque o urânio 238 é a forma mais estável do urânio. Que, como eu posso dizer, a forma atômica perfeita do urânio. É como ele está... Se você fosse considerar todas as questões naturais e que se ele não existisse conectado, porque na química, no mundo real, não existe um átomo puro, assim, sem nada. Um átomo ele vai sempre estar conectado com alguma coisa. Vai estar sempre numa reação, conectado de algum jeito e ligado, no caso, o termo certo seria.
E no caso do urânio 238, se você for lá do ponto de vista teórico, existem os átomos perfeitos, que é como seria esse átomo se ele fosse ele sozinho. É uma coisa que não existe no mundo real. E esse é o urânio 238, que está na tabela periódica. E o 235, ele se dá devido ao decaimento do urânio 238, que vai perdendo nêutrons aos poucos até se tornar o urânio 235. E aqui agora a gente também, aproveitar a temática do urânio 235, a gente queria puxar aqui o gancho para falar sobre um pouco de Chernobyl. A gente não vai dar tanto destaque assim para Chernobyl quanto a Oppenheimer, porque o Oppenheimer está mais em alta, né? Vamos ser honestos aqui. Mas a gente quer comentar de Chernobyl porque é uma série que também trata essa temática de química nuclear que a gente está trazendo aqui para esse podcast. E a gente quer testar algumas curiosidades interessantes sobre o que aconteceu lá, como funcionava o reator, fazendo essa ligação aí do urânio com Chernobyl, porque o grande coração do reator nuclear é o urânio, que é o que gera o urânio, gera todo o funcionamento do reator. Então eu já quero trazer aqui a parte explicativa de como funcionava o reator de Chernobyl, que era do tipo RMBK, que RMBK é uma sigla para a frase em russo Bolshoi Mochnodsk Kanaim, que traduzindo para o português, para ficar mais simples, quer dizer que é um reator canalizado de alta potência. Que é um reator que basicamente funciona da seguinte maneira. Você vai ter dentro desse reator uma seção de vários... Ele é inteiramente contornado por diversos tubos de alta pressão, que são tubos que aguentam pressões absurdas que são geradas por causa da reação que acontece dentro do reator, que acontece toda essa explicação da bomba, que explica que o reator gera... que os meus colegas já falaram, que o reator gera uma reação em cadeia, essa reação em cadeia gera energia. É essa reação que acontece dentro do reator nuclear. Mas diferente do que a grande maioria das pessoas pensam, que quando o reator acontece essa reação em cadeia que gera energia, as pessoas acham que é essa energia que é usada como fonte de energia elétrica para as pessoas, essa energia que o reator gera. Não é essa energia. Essa energia é liberada na forma de calor. Então, basicamente, esse reator fica... essa reação de urânio dentro do reator deixa o reator muito, 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 muito quente. E aí, depois que o reator fica muito quente, esses tubos de pressões que estão cheios de água, e essa água acaba sendo extremamente aquecida pela grande quantidade de calor que está sendo liberada pela reação de urânio no core, como eles chamam em inglês. Eu não sei qual seria o núcleo do reator. Está sendo gerada essa grande quantidade de calor que é tão grande essa quantidade de calor que essa água vai sofrer com vaporização da água, que vai gerar um vapor em alta pressão que vai ser lançado contra turbinas, grandes turbinas. E aí você me questiona, o que essas turbinas fazem? Cara, essas turbinas são basicamente o mesmo funcionamento de um moinho eólico, que gera energia eólica, que o vento gira e aí gera energia cinética e isso gera energia elétrica. É assim que funciona. A diferença é que, como está numa pressão muito alta, uma quantidade muito grande de vapor, ela é liberada numa velocidade muito alta na turbina, girando a turbina muito, muito rápido, gerando muito, muita energia cinética, que é a energia do movimento, um nome chique para energia que de movimento. E essa energia vai ser convertida por um gerador em energia elétrica. Essa energia elétrica que é gerada pelo giro da turbina, e essa sim é a energia elétrica que é usada no reabastecimento elétrico das cidades. Aí depois desse processo você vai ter um processo circular que reutiliza a água do sistema, porque esse vapor vai ser lançado em 2 refrigeradores que vão resfriar essa água, mandando ela de volta para o estado líquido. Essa água de volta no estado líquido vai ser recolocada no começo do sistema lá. Essa água vai passar na reação de urânio, de novo vai aquecer, virar vapor. Aí você tem esse movimento cíclico que economiza água. A gente está sofrendo com falta de água no mundo, então é uma coisa boa economizar água. Claramente essa economia de água é para gastar menos dinheiro, não porque eles se importam com o mundo, mas tá aí. E outra coisa legal a se comentar, que também entra no mesmo esquema de economia de dinheiro, é porque o reator RMBK, diferente de todos os outros reatores que existem, essa é uma característica que só o reator RMBK tem, é que dentro deles, junto dos tubos onde é colocado o urânio,
ter umas barras de grafite feitas de grafites que servem como moderadores. Como assim moderadores? Essas barras diminuem a velocidade do decaimento do urânio. Com essa diminuição da velocidade de decaimento de urânio, você vai gastar o seu urânio vai gastar menos do que se você só deixasse ele sendo decaindo ali normal. Com essa menos decaimento de urânio, menos urânio é gasto, mais urânio é economizado e no final rende legal no bolso de quem produz essa energia elétrica. E todo esse sistema, o núcleo do reator, que eu chamei de core ali em inglês, que eu estou acostumado a falar a palavra em inglês, essa parte ela vai ser toda revestida com camadas muito grossas de concreto, assim, é um bagulho assim insano de grande de concreto, que vai ser reforçado com mil toneladas de aço. Então, além de ter uma camada gigante de concreto para conter, vai ter também 1000 toneladas de aço revestindo todo o sistema, esses tubos de pressão revestidos com aço, o gerador de energia também revestido com aço e concreto. São as duas partes do sistema que são revestidas com aço e concreto, é o núcleo e o gerador de energia, os geradores de energia que ficam depois das turbinas. Essas partes acabam gerando muita energia, né? No caso, uma energia em forma de calor, outra energia elétrica, então essas partes têm que ser bem protegidas. O concreto também é um isolante anti-radiação que mantém as pessoas seguras da radiação, porque se não tivesse um isolante anti-radiação ao redor, todo mundo morria de radiação. O sistema do RMBK é um sistema muito interessante, muito inteligente, mas como todo sistema, ele está à mercê de falhas, tanto do próprio sistema quanto falhas humanas. E essas falhas infelizmente ocasionaram na grande tragédia que foi Chernobyl. A colega Nicole vai apresentar para vocês o que foi que ocorreu lá em Chernobyl, o que causou o acidente e tudo mais. Então, vamos lá. O acidente de Chernobyl aconteceu em 1986, que foi causado sim por um erro humano, por um pessoal inadequadamente treinado para exercer essa função. E por conta desse mau uso do reator, o núcleo ficou exposto, liberando por mais ou menos 5% ao ambiente. O acidente basicamente aconteceu numa troca de turno, onde seria realizado um teste de segurança com a interrupção de energia. Sim, esse teste de segurança, na verdade, era para saber quanto tempo as bombas que bombeavam água para o reator iriam ligar depois de uma queda de energia. Essa queda de energia era uma preocupação por conta da União Soviética quanto ao período que era da Guerra Fria, né? Então, isso a gente vê que é uma preocupação deles de segurança. O que aconteceu neste dia, né? Após a troca de turno, novos operadores, né, entraram para fazer o teste, só que eles não estavam treinados para fazer esse teste, eles não tiveram um tempo assim para testar ou para se inteirar do assunto. Isso foi uma falha também humana, né? Além de outras que eu vou citar aqui. Anterior ao teste, no dia anterior, o reator operou mais ou menos com 1.600 megawatts e ele é um reator que operava em 3.200, ou seja, estava com a metade da capacidade, e ele ficou operando por 10 horas com uma potência mais baixa. Isso fez com que o reator fosse envenenado com xenônio. Esse envenenamento, né, quando foi fazer o teste, que eles começaram o teste, a potência caiu para 30 megawatts. E o necessário para fazer o teste, para a execução do teste, era de 700 megawatts. Muito abaixo. Muito abaixo. Mesmo assim, o engenheiro, né, chefe, ele bancou, falou, vamos fazer com 200 megawatts mesmo, porque a gente tem que realizar esse teste hoje. Aí o que eles fizeram para aumentar a potência? Eles subiram as hastes de controle que tem no reator e desligou 2 bombas de água que iam para o reator. Com isso, no final ficou apenas 6 hastes de controles abaixadas e teve um menor fluxo de água para o reator. Com isso, o reator não resfriava e a potência subiu muito.
Aí a solução, né, foi do operador que se assustou, foi apertar o botão AZ5, que era um botão que fazia com que todas as hastes de controle abaixassem ao mesmo tempo. Quando essas hastes de controles abaixaram, a potência do motor subiu a níveis extraordinários, fazendo com que houvesse uma explosão, né, por conta do vapor de água, uma pressão de água muito absurda, fez com que a tampa do reator abrisse nessa explosão e entrasse oxigênio, que fez com que uma segunda explosão mais forte ainda acabasse com o teto ali da usina, né? E aí ficou o núcleo aberto, vazou muita radiação, material radioativo para a atmosfera e espalhou também material radioativo ali por toda a área. E essa foi basicamente a causa do acidente, então, E né? em resumo, o que aconteceu foi que as hastes de contenção, elas foram baixadas com um nível de calor superaquecido, é isso? E ele não tinham água para resfriamento suficiente. Sim, não tinha muita água e quando elas baixaram fez com que, em vez de a reação abaixar, parasse, na verdade aumentou a reação, aumentando a pressão e fazendo com que o reator explodisse. Isso porque lembrando, essa contenção, na verdade, né, como vocês viram, ela serve para que a máquina ela funcionasse, para que a usina ela funcionasse com a quantidade de urânio reduzida, né? Ela não necessariamente iria estancar a reação. Sim, olha, o reator ele tinha 12 hastes combustíveis e 211 hastes de controle. Ali quando começaram o teste, o engenheiro-chefe fez com que ficasse apenas 6 hastes de controles abaixados. Aí foi esse o erro humano, né? Aí teve o erro do reator, de design do reator, que foi quando apertasse o botão AZ5 para que a reação parasse. Ela não parou por conta de ser as pontas das hastes de controle serem feitas de grafite. Isso fez com que a reação acelerasse e ocorresse a explosão. Após a explosão, o que aconteceu? Foi uma explosão grande, os bombeiros foram chamados na hora, vieram, colocaram água em tudo, muitos bombeiros morreram ali. Cerca de umas 200 toneladas de água, né? Foi muita água. Uhum. Aí depois disso, passados os dias, foi jogado areia e boro. Isso, areia, boro, chumbo, argila, para poder conter o incêndio e a liberação de partículas radioativas também. Aí também aconteceu a parte da evacuação de pessoas 36 horas após a explosão, que começou a evacuação da cidade de Pripyat, que ela tinha mais ou menos 50 mil pessoas. No total foram evacuadas 800 mil pessoas ali da região. A zona de exclusão que foi feita inicialmente, ela tinha 2.600 km², né? E depois ela foi aumentada para 4.000 km². No total, 8,4 milhões de pessoas foram expostas à radiação após o acidente de Chernobyl. Tanto que lá está abandonado até hoje, né? Sim, mas depois disso, depois de um tempo, meses, foi feita uma estrutura lá para contenção da radiação. Essa estrutura ela recebeu o nome de sarcófago de Chernobyl. Em 2016, esse sarcófago ele recebeu uma nova camada, né, de metal para que aconteça a proteção da área, né, para que não haja mais vazamento de radiação. Bom, o que mais que temos aqui de Chernobyl para a gente falar de novo? É interessante a gente comentar, né, as pessoas que foram lá tratar, se elas sabiam, se elas estavam cientes do que elas estavam fazendo, ajudar nessa contenção, assim, nesse primeiro momento. Como é que aconteceu? Sim, várias pessoas foram chamadas mesmo pelo governo, né, foram contratadas para ir ajudar no acidente de Chernobyl. Inclusive elas ficaram famosas, vamos dizer assim, o nome que deram para elas foram de liquidadores, né, que é as pessoas que trabalharam ali no acidente fazendo a limpeza de material radioativo, principalmente em cima da usina ali no teto, onde foi espalhado vários materiais radioativos, né? Eles retiraram essa parte ali e muitas vezes eles não sabiam
quando foram contratados, o perigo da radiação ali e acabaram sofrendo as consequências depois disso. Também uma parte interessante que foi mostrada na série, que eu acho interessante falar, foi a parte dos animais. Teve um episódio que mostra alguns liquidadores que iam matar os animais que foram deixados para trás quando houve a evacuação da cidade. Aí eles mataram todos os animais, não vou dizer todos porque foi muito difícil, mas mataram a maioria dos animais que ficaram para trás por conta de que eles estavam contaminados e também iam acabar sofrendo também com a radiação. Com a radiação, sim. Então eles já estavam condenados à morte antes eles morrem sem espalhar mais radiação e condenar mais pessoas e animais à morte. Sim, o que a gente pode deixar aqui dos dois, né, das duas produções, de Chernobyl e de Oppenheimer, falando da química nuclear. Se você quiser saber mais, se você quer mais informações sobre o que acontece nos núcleos de átomos, quais são as usinas de reatores nucleares que existem no mundo, tudo sobre energia nuclear, que foi o produto aí da fissão, né? Você pode encontrar no site worldnuclear.org. Vai ficar aqui na descrição, né, do vídeo, se você quiser entrar e dar uma conferida, várias informações você pode retirar de lá. Obrigado, eu fico por aqui, meus amigos também podem se despedir. A gente quer agradecer a UFSC, a professora Case, que estão apoiando aqui esse trabalho. Agradecer também todos os colegas participantes. E todos os ouvintes também, né? A gente quer deixar aqui também mencionado que essa é a primeira vez que a gente faz um projeto desse tipo, um podcast, então a nossa qualidade não vai sair tão grande, tão boa quanto o podcast de alto nível que tem por aí. Mas a gente faz o nosso melhor e a gente gostaria de pedir aqui para você deixar um like, um comentário. Se quiser falar bem, se quiser xingar também pode xingar. Vamos. Comentário bom é bom de qualquer jeito. Então, para lembrar, Vitor, que aqui embaixo também vai ter um link para você opinar sobre esse podcast. Tem aqui um Forms, né, do Google, para onde você pode colocar sua opinião sobre o que você achou, se você gostou. Então, assim, deixa o seu feedback lá pra gente. Obrigado! tchau! Valeu, Fechou! Se eu quiser